Olá galerinha, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de Robótica sem Programação. Antes de começar aqui a falar do novo conteúdo, eu queria fazer a correção das duas atividades que eu já passei para vocês, tá bom? Mostrar qual era a resposta mais coerente, a resposta mais adequada para que você conseguisse atingir os pontos adequados, tá legal? Mas antes de eu começar aqui a correção, eu queria falar para vocês que as regras do curso já foram publicadas no site tdcprojetos.com. Eu queria que vocês passassem por lá e conferissem as regras, para que vocês não possam fazer nenhuma coisa errada e ter que ser eliminado do curso, tá legal? Então passa no site TDC Projetos e confere lá as regras. Bom, a primeira atividade que eu vou fazer a correção aqui com vocês é a atividade do nosso primeiro conteúdo, que é Introdução à Robótica Simples. Essa atividade era mais fácil, que já poderia ser passada aqui nesse curso. Ela valia 7 pontos, tá bom? Bom, a primeira questão dela era assim: observe a imagem a seguir e responda. Diante da imagem proposta, podemos ver um projeto semelhante a um braço. Então me diga, esse objeto pode ser considerado o quê? Aí tem as opções: uma máquina hidráulica, um robô hidráulico, tudo menos um robô. Nessa questão, duas alternativas estavam corretas, sendo ela uma máquina hidráulica, estava correta quem botou uma máquina hidráulica, e também estava correto quem colocou tudo menos um robô. Como vocês podem ver, pela definição de robô que eu falei na primeira aula do curso, uma coisa para que seja um robô, ela precisa ter partes eletrônicas ou lógicas e precisa ter uma parte mecânica. Bom, então vamos analisar a imagem. Ela tem parte mecânica? Sim, a parte das seringas, a parte móvel do braço é a parte mecânica. Agora me diga, onde está a parte eletrônica dessa imagem? Não tem. Então, olhando para essa imagem, a gente pode afirmar que ela não é um robô, ou tudo menos um robô. Mas pode ser uma máquina hidráulica, mas não é um robô, pois não tem partes eletrônicas, tá bom? Era muito fácil essa questão. A próxima questão era: para termos sucesso na construção do nosso robô, temos que seguir uma série de fatores entre organização, etc. Observando essa imagem, em que ponto o construtor errou? Bom, ao observar essa imagem, está de cara que ele errou na parte da organização. Então quem colocou organização acertou a questão. Ele deixou os fios tudo solto, tudo mal feito aí, então ficou tudo desorganizado. Próxima questão e última era: observe esse robô usado na construção de carros modernos. Podemos afirmar que ele pertence a qual escala? Marque a alternativa certa. Robôs autônomos. Essa questão aqui também tinha o seguinte: elas têm duas alternativas que estavam corretas, tá bom? Que eram robôs autônomos, e as duas alternativas estão verdadeiras, certo? Tanto você poderia marcar a letra, no caso aqui as duas alternativas são verdadeiras, que era essa e essa, tá? A robôs autônomos e a letra C, que supostamente seria essa. Mas isso daqui não pode ser controlado por humanos, tá bom? Imagina aí, uma pessoa está controlando esse braço, está soldando aí carros, alguma coisa, e treme. A solda vai sair errada, certo? Então isso não pode acontecer jamais. Então por isso que eles são programados para fazer a solda perfeita. Legal? A nossa segunda atividade era sobre corrente DC. Essa foi um pouquinho mais difícil. Não foi tão difícil, mas foi um pouquinho. Tá bom? A primeira questão era assim, ó: o que significa a sigla DC? Bom, eu falei muito sobre isso na aula. Sigla DC significa corrente contínua. Certo? Mas no inglês a gente pronuncia direct corrente. Então quem colocou direct corrente acertou. A segunda questão era: uma fonte de PC absorve energia DC e libera AC. Isso é verdade ou mentira, galera? Claro que é mentira. Ela absorve a energia AC e libera DC. Bom? A terceira questão era o seguinte: o que caracteriza a energia DC? Bom, nesse tipo de resposta pode variar muito, tá? Mas se a sua resposta estiver nesse contexto que eu vou falar agora, você acertou. Você poderia ter colocado assim, ó: a energia DC é caracterizada pela direção única dos elétrons e pelo fato de ser uma corrente contínua e não ficar alterando os seus pulsos. Pronto.
Essa poderia ser a resposta. A quarta questão é: um circuito DC possui um polo positivo e um negativo. Essa era a resposta. Qual a função de um diodo retificador? A função do diodo retificador, basicamente, o mais simples possível de se falar, é que ele absorve a energia AC, retifica ela e converte ela em DC. Tá bom? Se você tivesse colocado só isso, você já acertava de cara a questão. A sexta questão é dos gráficos. Tá? Temos o gráfico A e temos o gráfico B. E a questão pergunta: qual dos gráficos é uma corrente contínua pulsante? Logicamente é o gráfico B. A gente pode ver até aqui os pulsos, ó, em laranja. Sétima questão: qual componente eletrônico eu devo usar para filtrar a corrente DC pulsante e transformá-la em DC contínua? A resposta era capacitor eletrolítico. A oitava questão e última, que muita gente errou, era a seguinte: por que a corrente DC é usada nos aparelhos eletrônicos, como por exemplo o computador? Bom, essa questão era muito fácil de se responder, tá? Você poderia ter colocado da seguinte maneira: bom, a corrente DC ela é utilizada pelos aparelhos eletrônicos pelo seguinte fato, de ela ter uma determinada corrente de elétrons constantes, tá? Que não ficam mudando o sentido deles, eles têm um sentido só. E também você poderia ter colocado o seguinte: pelo simples fato da corrente DC ser uma corrente mais calma, ou seja, uma corrente mais estabilizada. Tá legal? Pronto, essas são as respostas das atividades. Agora vamos aqui para a nossa aula. Bom, pessoal, a aula de hoje seria sobre energia AC, ou seja, corrente alternada. A energia AC ela não vai ser muito utilizada por nós, tá? Por quê? Bom, a gente não vai pegar um transformador que transforma energia 220 AC em 12 volts AC para alimentar nosso robô. Isso queimaria os circuitos dele. Então vou falar apenas uma prévia, uma coisa pouca sobre energia AC. Não vai ser muito importante nesse nosso curso. Se você quiser aprofundar mais seu conhecimento, fique à vontade. Mas eu não vou utilizar muito aí a corrente AC neste curso. Eu vou apenas dar uma prévia do que ela é, tá legal? Bom, a corrente alternada ou corrente... a corrente alternada, AC ou CA, do inglês Alternating Current, é uma corrente elétrica cujo sentido varia no tempo, ao contrário da corrente contínua cujo sentido permanece constante. Ou seja, conforme o tempo vai se passando, a corrente alternada fica mudando o sentido de direção dos elétrons, tá legal? A forma de onda usada em circuitos de potência, CA, é senoidal. Eu não sei que nome é esse, tá? Direito, mas eu acho que é senoidal. É esse mesmo. Por ser a forma de transmissão de energia mais eficiente. Entretanto, em certas aplicações diferentes, formas de ondas são utilizadas, tais como triangulares ou ondas quadradas. Quanto à fonte de corrente contínua, é constituída pelos polos positivos e negativos. A de corrente alternada é composta por fases, e muitas vezes pelo fio neutro. Ou seja, quando ele fala fases, vai variar entre triangulares, como ele falou, as ondas, e quadradas, tá bom? Geralmente a que a gente recebe na nossa casa é a quadrada, tá? Mas para diferentes usos domésticos ou industriais, vai mudar aí a onda e vai mudar a fase também, tá bom? A gente pode ver aqui o gráfico dessa corrente, que ela é diferente, ó. Ele começa aqui num sentido, aí depois cai bem muito, depois sobe de novo e cai de novo, tá? Então, isso, conforme o tempo vai se passando, isso pode mudar, ao contrário da corrente contínua, que permanece desse jeito infinitamente, tá bom? Pessoal, eu não vou falar muito, não vou me estender muito nesse conteúdo, porque eu não vejo a mínima necessidade de a gente prosseguir com ele, tá bom? Mas é isso. Se você quiser entender mais sobre esse assunto, você pode pesquisar fora a parte, tá legal? Agora a gente vai falar sobre amperes e amperagem. Quando a gente se trata de amperes e amperagem, a gente tem que ter muito conhecimento sobre isso. A gente tem que ter muita atenção quando for montar o nosso circuito. Imagine aí, eu vou dar um exemplo para você. Você constrói um avião, tá certo? Um avião de controle remoto. Daí você vai precisar de uma bateria para esse avião, certo?
você sabe que seu circuito precisa de uma voltagem de 7 volts. Tá? Você vai em uma loja de eletrônica e vê as baterias lá de 7 volts. Daí você vê uma bateria de 500 mA e uma bateria de 1 A, certo? Aí você vai ver, 500 mA é mais que 1, certo? Aí você vai, eu vou comprar essa daqui de 500 mA. Imagine que essa de 500 mA custa R$20 e a de 1 A custa 50. Eu vou comprar essa de 500 mA, que é mais barata também pra mim. Aí você vai, compra a bateria, recarrega ela tudo certinho, coloca no seu aeromodelo, testa seu aeromodelo, ele funciona. Aí você vai fazer seu primeiro voo de estreia, você tá todo feliz fazendo seu voo, certo? Você decola seu avião, ele decola simplesmente, super estável no ar. E não dá apenas 3 minutos, seu avião cai do nada. Por que isso aconteceu? Pela baixa amperagem da bateria. Ou seja, o circuito do seu avião drenou rapidamente a amperagem da sua bateria. Então esgotou tanto a voltagem quanto a amperagem e seu avião parou de funcionar. Então você tem que ficar bastante atento contra a amperagem das coisas, tá legal? Se você não calcula a amperagem certa, se você não presta atenção nisso, você pode se prejudicar no futuro. Então os R$50 que você iria comprar a bateria melhor, você vai ter que gastar agora o dobro para consertar seu avião, tá bom? E o que é amperes? Amperes nada mais é do que um fluxo ordenado de elétrons de um circuito. Ou seja, quanto maior é o fluxo de elétrons presentes no circuito, maior a quantidade de amperes medidas. Ou seja, a amperagem nada mais é que o fluxo, tá? O fluxo de elétrons. Imagine o seguinte, você tem uma mangueira cheia de água e nessa mangueira tem grãos de areia. Quanto mais grãos de areia ela passa por dentro da mangueira, mais grãos vai sair no outro lado da mangueira, certo? A mesma coisa aí na amperagem. Então quanto mais elétrons passa pelo fio, maior é a amperagem. A amperagem ela pode ser medida em ar, ou seja, A significa amperes, ou AH, que significa ampere hora, tá legal? Como por exemplo, 2 amperes ou 3 amperes hora, tá? Usamos a A para simplificar a escrita, ou seja, AH equivale a 1000 miliamperes hora. Ou seja, dependendo do circuito, sua bateria vai perder 1 miliampere a cada hora. Tá legal? A cada hora que se passa, ela vai perder 1 miliampere dos seus 1000 que ela tem, tá bom? Que pode ser simplificado por AMH, certo? AM, A e H. Usamos mais AM, A e H, ou seja, miliamperes, em baterias, como por exemplo a bateria do seu celular, que tem uma corrente medida em miliamperes hora, da mesma forma que os carregadores de celulares, pois quanto maior for a amperagem dele, mais rápido vai ser recarregada. Ou seja, ele quis dizer o que? Quanto maior é a amperagem de sua bateria ou de seu carregador, no caso da bateria, seu celular vai passar mais tempo ligado, certo? O circuito vai ter muitos miliamperes para consumir em determinado X de tempos, tá? Então quanto mais tem amperagem na sua bateria, mais tempo vai durar a carga dela, tá legal? Podemos ver que nessa bateria, como por exemplo, que a capacidade dela é 1000 miliamperes, tá? Ela tem 7.4 volts e 1000 miliamperes. Ela poderia ter 7.4 volts e 4000 miliamperes, tá? Abreviando 1000 miliamperes equivale a 1 mAh, tá certo? Então 1000 miliamperes equivale a 1 mAh. Pronto. Então a cada 1 hora ela vai consumir 1 miliampere da sua carga. Tá bom? Deu para entender isso daí? Isso é muito importante, pessoal, quando você for fazer seu robô, por exemplo, que você vai ter que saber uma bateria ideal para utilizar nele. Tá? Então se você não souber essa bateria ideal, você pode estar se prejudicando aí no futuro, tá legal? Como calcular a amperagem com um multímetro digital? Muita gente tem essa dúvida a respeito de calcular a amperagem. É muito simples, eu vou mostrar para vocês agora.
Você pega aí seu multímetro digital, pega o seletor de escala dele e aponta para essa escala aqui, ó, que é a escala de 10A, que significa a amperagem, tá certo? Quando você apontar para lá, ele vai aparecer uns números aqui, depois vai zerar, tá bom? Aí você pega as pontas de prova do seu multímetro, pega a ponta positiva e liga no positivo de uma bateria qualquer, pega a ponta negativa e liga em um dos polos do circuito que você quer alimentar, e o outro polo do circuito você alimenta no outro polo restante da bateria. Quando você fizer isso daqui, você vai saber quanto que essa lâmpadazinha aqui vai estar consumindo da sua bateria, tá bom? A partir disso daí você consegue efetuar o cálculo para saber quanto tempo sua bateria vai durar, que é o que a gente vai ver agora. Como calcular a duração de bateria em um tempo de uso? Bom, para calcular é fácil, pessoal. Você vai utilizar essa fórmula aqui, ó. CB, tá? Sobre CC, que é igual a DB, tá? Ficou meio feio aqui minha letra, tá, pessoal? Mas dá pra entender. Bom, o que significa então CB? CB significa capacidade da bateria, tá? Então, digamos que eu tenho uma bateria aí de 2A, tá? Que significa 2 amperes, tá? Eu tenho a capacidade da bateria já. E CC significa consumo do circuito. Digamos que meu circuito aí consome cerca de 0,7, tá? 0,7 mAh, tá? Minha letra aqui tá horrível por causa da caneta que não é muito boa aqui do editor, tá? Então digamos que eu tenho uma bateria de 2 amperes e tenho um consumo do meu circuito de 0,7 miliamperes, tá bom? 7 miliamperes não, pessoal, 7 amperes, tá bom? Então, pessoal, eu tenho assim, eu tenho a capacidade da minha bateria que é de 2 amperes, tá? Então eu faço assim, ó, 2 sobre o consumo do meu circuito que é 0,7, tá? 0,7, legal? Isso aqui vai ser igual a dB, que vai ser... Pessoal, eu me enganei aqui, tá? Eu peço perdão pra vocês. Não é dB, é TB. TB, tá legal? Não é dB, é TB, tá? Isso aqui vai ser igual a TB, legal? TB significa tempo da bateria, tá? O tempo que essa bateria vai permanecer alimentando o seu circuito, tá legal? Bom, então agora vamos fazer os cálculos. Vamos dividir 2 por 0,7 para ver quanto é que dá. Vai dar, pessoal, 2 dividido por 0,7 vai dar igual a 2,8 horas, tá? Então o que isso significa? Significa que a minha bateria de 2 amperes vai conseguir alimentar meu circuito que consome 0,7 amperes. Então ele vai conseguir manter esse meu circuito ligado por respectivamente 2 horas e 8 minutos, tá? Isso aqui é apenas uma estimativa. A gente pode arredondar isso daqui para aproximadamente 2 horas, tá bom? A gente nunca pode falar que é o exato 2 horas e 8 minutos, porque a bateria ela pode estar um pouco mais velha ou um pouco mais nova. Isso vai depender muito do tempo de uso da bateria, da vida útil da sua bateria, tá bom? Então aqui só para resumir, pessoal, só para vocês entenderem melhor, a expressão é a seguinte, é CB, tá? Que significa capacidade da bateria, dividido por CC, que significa consumo do circuito. Isso aqui vai dar igual a TB, que significa tempo da bateria. O tempo que essa bateria vai conseguir alimentar esse seu circuito. Tá legal? E é isso, pessoal. Isso daqui foi a aula de hoje sobre amperagem, tá? Eu não me aprofundei muito na amperagem. A gente precisa saber apenas disso para construirmos aí um robozinho básico, tá? Então a gente precisa saber apenas desses seguintes quesitos para saber disso. Tá bom? A gente não precisa se aprofundar bastante aí dentro da parte de amperagem.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida aí na sua cabeça, por favor, tire nos comentários desse vídeo ou pelo site TDC Projetos. A gente também tem um grupo no WhatsApp, tá? Se você quiser entrar nesse grupo, deixa aí na descrição do vídeo o seu número que eu vou estar adicionando você, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. E até a próxima aula. Valeu!